Estou aqui com o deputado Daniel Coelho, que é líder do PPS, vai falar um pouquinho para a gente também sobre essa expectativa para essa nova legislatura, esse novo período de 4 anos aqui na Câmara. Deputado, muito boa noite para o senhor. A gente acabou de ouvir, a Dini Moraes conversou com o líder do governo, que colocou como ponto primeiro, em termos de prioridades, a reforma da Previdência. Para o PPS também? Sem nenhuma dúvida, esse tema é extremamente relevante para o Brasil, nós precisamos debater esse tema. Precisamos desarmar os palanques. Os últimos palanques estão sendo desarmados agora na eleição da mesa diretora e da presidência da casa. E agora é hora de pensar no Brasil. Acho que nenhum partido que tenha responsabilidade com a população pode negar a necessidade de debater e de fazer uma reforma da Previdência. É evidente que existem várias possibilidades de texto, de propostas, e elas têm que ser analisadas, têm que ser debatidas. A nossa bancada ela está convencida de que é necessária a reforma. Agora, nós precisamos, evidentemente, avançar no debate de que texto é mais correto, que medidas de transição têm que ser tomadas, como é que a gente vai aí tentar também manter um sistema de proteção para as pessoas mais carentes, para as pessoas das áreas rurais, para os deficientes. Isso tudo precisa ser considerado, mas a gente considera essencial que se faça a reforma da Previdência. Já existem alguns consensos dentro da bancada com relação a alguns pontos da Previdência ou tudo ainda está em debate? Ainda está em debate, nós estamos aguardando, inclusive, já solicitamos ao governo para que seja feita uma explanação do que eles têm de ideias hoje. A gente já está disposto a começar a fazer essa discussão, tentar aperfeiçoar o que lá estiver, porque a gente sabe que para construir uma reforma da Previdência você precisa de consenso. Consenso não só no plenário, mas consenso na sociedade. A população tem que estar convencida. Essa reforma não é uma reforma para o governo, não é uma reforma para o PPS, para um partido ou para outro, é para a sociedade. A gente vai deixar isso para as futuras gerações. Então acho que é extremamente necessário e importante. E é importante também que a sociedade, a imprensa, todos debatam esse assunto. Esse é um assunto do Brasil. Essa não é a hora e esse não é o assunto para a gente fazer a guerra partidária, a guerra política. Vai chegar o momento onde, mais uma vez, os partidos vão estar se colocando, disputando o voto do eleitor. A reforma da Previdência deveria ser a pauta principal para todos aqueles que estão aqui hoje no Congresso. Agora, uma pauta que foi considerada, eu lembro que no ano passado, uma pauta que foi considerada importante pelo partido do senhor foi a proposta de emenda à Constituição que trata aí de prisão em segunda instância. Essa também continua como uma das propostas prioritárias para o partido? Sem nenhuma dúvida. A pauta ética, o combate à corrupção, o combate aos privilégios. A gente tem duas aspectos que são extremamente importantes e que tem parlamentares do partido envolvidos. A gente tem a questão da prisão na segunda instância e nós temos também a questão dos supersalários, daqueles salários que estão acima do teto e que evidentemente não são aceitáveis. O contribuinte paga imposto demais, recebe de menos e nós temos uma pequena quantidade de pessoas que ganham salários que são inaceitáveis. Então a gente precisa também resolver esse assunto. Acho que o teto já é mais do que o suficiente para qualquer um sobreviver e quem quiser ficar rico, o lugar não é no serviço público. Então esse é um outro assunto também que com certeza será prioridade para a bancada do PPS. Tendo em vista o resultado agora da eleição, com a confirmação do nome do presidente Rodrigo Maia para esse novo período de 2 anos aqui à frente dos trabalhos da Câmara, já é possível fazer alguma avaliação de como se dará a relação entre Câmara e Executivo justamente para o andamento dessas pautas? Eu acho que a vitória de Rodrigo demonstra, primeiro, uma independência do Poder Legislativo, a votação e a aliança que foi construída é uma aliança que tem partidos da base do governo, tem partidos independentes e tem partidos de oposição. Demonstra que Rodrigo vai dialogar com a casa, pautar as matérias importantes para o país. A gente espera que ele paute as matérias, principalmente as matérias importantes para a gente recuperar a nossa economia, mas eu não tenho dúvida que vai haver respeito às posições divergentes, ao processo democrático, aos ritos que têm que ser respeitados aqui na casa. O que a gente espera é um poder autônomo e que ele funcione cumprindo o seu papel, fiscalizando, cobrando, mas sem nenhuma dúvida também enfrentando as discussões que são importantes não para o governo, mas para o país. Eu não considero, por exemplo, a reforma tributária um assunto do governo. Para mim, esse é um assunto do Brasil. Eu não considero a reforma da Previdência um assunto do governo, é um assunto do Brasil. E eu espero que o presidente Rodrigo paute essas matérias com isenção, deixando que o plenário delibere. Agora, pautas consideradas aí dos costumes, como, por exemplo, escola sem partido, Estatuto do Nascituro, também estão entre as prioridades para o partido, para o PPS, ou é mais essa questão da economia mesmo, foco para a economia e para o combate à corrupção? Nós temos divergências dentro da bancada, nas pautas consideradas pautas de costume. Nós temos alguns deputados com posições mais conservadoras, temos deputados com posições mais progressistas, mas acho, inclusive, e aí não é falando do PPS, mas mais uma vez voltando para os interesses da sociedade. Eu acho que essas não devem ser as pautas prioritárias para o Brasil. A gente está vivendo uma crise econômica imensa, desemprego batendo na porta de todos os brasileiros, e você criar uma guerra em pautas que talvez não nos levem a nada,
Eu acho que essa não deveria ser a prioridade. Claro que não vai caber somente ao PPS decidir aquilo que é pautado em plenário. Isso vai caber ao Colégio de Líderes, ao próprio presidente da Câmara, como também ao próprio chefe do Poder Executivo, o presidente da República. Não vejo uma batalha em matérias como essa agregar para as soluções que a gente está querendo para o Brasil. Acho que esses temas eles têm a sua relevância e devem continuar a ser discutidos aqui na casa, mas não considero isso como algo prioritário, principalmente num momento tão grave de crise econômica.